Galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma videoaula. Nesta ocasião nós vamos entender a química do sabão contra o coronavírus. O planeta está todo em luta contra este vírus e nós também estamos neste campo de batalha, mas vamos entender um pouco mais sobre a química nesse aspecto para também sermos mais eficientes no combate a este grande vilão, a este arqui-inimigo atualmente da humanidade, o coronavírus. E claro, evidentemente, devido a toda esta situação que nós estamos vivendo, com certeza este será o assunto de algumas provas que você fizer por alguns anos. Então aí um prato cheio para você poder investir um pouco de tempo e entender um pouco mais desse aspecto do conhecimento que é a química do sabão e como é que ela é usada no combate, na luta contra o coronavírus. Bom, primeiramente vamos entender, claro, o que vem a ser o sabão. Este produto, esta substância milenar que o ser humano tem se utilizado para fazer limpezas em gerais. Então, o sabão é um produto utilizado para limpezas em geral. Ele possui uma substância tensoativa, ela muda a tensão superficial dos líquidos, dos fluidos que interagem e é bastante eficiente na limpeza, evidentemente, por isso que nós assim o utilizamos. O sabão ele é o produto da reação química entre gorduras em gerais, tá? Então nós temos aqui uma gordura ou óleos em gerais, mais uma base inorgânica, tem que ser uma base inorgânica, não pode ser orgânica, uma base inorgânica. Vamos deixar melhor aqui. Opa, que coisa mais complicada escrever inorgânica. Muito bem. E aí a reação química entre gorduras ou óleos em gerais mais uma base inorgânica, nós vamos ter o que nós estamos estudando, o sabão. E claro, como subproduto, o glicerol, que neste caso, nesta aula, não vem em análise. Bom, o sabão, como eu já vos disse, ele acompanha o ser humano já há milhares de anos. Nós não sabemos ao certo, não foi catalogado como foi a descoberta, não temos como precisar a descoberta do sabão. Sabemos que vários povos primitivos já se utilizava, mas nós especulamos que a sua descoberta possa ter sido, por acaso, em rituais religiosos. Como assim? Por causa da origem ser de gorduras mais base inorgânicas. Base é uma palavra que vem do grego de álcalis. Álcalis quer dizer formadores de cinzas. Então nós acreditamos que a história do sabão esteja relacionado com os rituais religiosos. Em praticamente todas as civilizações, nós temos a prática de holocausto. O que vem a ser a prática de holocausto? É a prática em que você constrói um altar, normalmente esse altar de pedra, um altar primitivo seria de pedra, e você coloca a vítima normalmente é um animal, mas claro, em alguns pontos do planeta, em algumas civilizações antigas, já houve sacrifício humano, mas normalmente é um animal, e este animal é imolado, sacrificado, e aí colocado fogo sobre a vítima. Por isso é o nome holocausto, É através do fogo, através da fumaça. Então, ao colocar fogo nesta vítima, o que acontece? Ao sacrificar resquício de gordura deste animal
caiu-se sobre essas pedras, sobre o altar, e ao colocar fogo, as cinzas, e aí o termo álcalis, formadores de cinzas, por quê? Porque as bases são encontradas também em cinzas, restos de fogo. Então, aí nós teríamos então álcalis, cinzas, contendo bases inorgânicas, misturando com resquícios de gordura deste sacrifício, e aí vem a chuva e catalisa, mistura tudo isso aqui, e aí as pessoas, ao efetuar novos sacrifícios, novos holocaustos, iam limpar o altar e observava que ao se sujar com esta pasta originada dessa mistura de gorduras com cinzas e misturado com a chuva, esta pasta grudando em sua mão, eles iam lavar a mão em água e observava que a mão tornava-se escorregadia e bastante eficiente na limpeza. Então, aí estava descoberto o sabão e a partir daí apenas o aperfeiçoamento até chegarmos nas formas mais variadas de sabões que nós temos e com tanta eficiência para a limpeza. Bom, chega um pouco dessa cultura geral, de história aí, e vamos para a reação química para a formação do sabão. A reação química é chamada reação química de saponificação. Como é essa reação química de saponificação? Bom, na gordura nós vamos ter o triglicerídeo. O triglicerídeo tem esta estrutura química aqui, essa estrutura semelhante a isso aqui. Bom, no nosso canal aí você vai encontrar aulas que vai explicar como é realizado essa representação de estruturas orgânicas. Cada vértice tem os seus carbonos com os seus hidrogênios respectivos. Então, veja ali, aquela estrutura ela é representada, ela é a representação disso aqui, ó. Cada vértice tem o seu carbono com os seus respectivos hidrogênios. Nós não vamos explicar isso aqui, porque você pode acessar o canal e assistir esta videoaula. Então, aqui está a estrutura do triglicerídeo presente na gordura. Nós vamos ter aqui dupla ligação com o oxigênio, mais uma ligação com o oxigênio. Então, nós temos outra estrutura aqui, e aí nós vamos ter isso aqui, por isso é chamado triglicerídeo, 3 vezes esta estrutura aqui, e aí nós vamos ter essas 3 estruturas ligadas por esses carbonos com seus respectivos hidrogênios. Essa aqui é a estrutura do triglicerídeo. Triglicerídeo que vai reagir com a base inorgânica. Toda essa estrutura nós vamos representar assim. Toda essa cauda, toda essa estrutura orgânica, nós vamos representar pelo R, pela letra R de radical orgânico. Então, nós temos aqui um radical orgânico ligado a essa estrutura. Então, tudo aquilo ali vai ser sintetizado por isso aqui para ficar mais fácil de nós trabalharmos. E aqui nós vamos ter as 3 estruturas interligadas por esses carbonos aqui. Então, essa estrutura do triglicerídeo vai reagir com uma base inorgânica. Normalmente, essa base inorgânica é a soda cáustica. Então, nós temos aqui a soda cáustica, evidentemente, em meio aquoso, ela vai se dissociar, liberando os íons sódio e os íons hidróxido ou hidroxila. E em aquecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer que esta ligação química aqui vai ser rompida. Essa ligação química sendo rompida, o elétron vai ser atraído pelo oxigênio, porque ele é mais eletronegativo que
o carbono. Então, o carbono vai sair com carga positiva e o oxigênio aqui vai sair com a carga negativa. Vai ficar assim, ó, a estrutura e o oxigênio com a carga negativa e essa estrutura aqui com a carga positiva. Observe, porque o elétron ficou com o oxigênio, o par de elétron ficou com o oxigênio, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo. Aí o que vai acontecer? Essa carga negativa vai atrair o íon sódio, porque negativo com positivo, e os íons hidróxido, por ser negativo, irá atrair essas cargas negativas aqui. Por isso que a proporção da reação química é 3:1. 3 soda cáustica para 1 triglicerídeo. Para poder estabilizar aqui, nós vamos ter que ter 3OH aqui e 3 íons sódio para poder estabilizar a molécula de triglicerídeo que se rompeu. Observe, aqui nós temos o íon sódio e o íon sódio. Então, nós vamos chegar nesta situação aqui. Nós vamos chegar na molécula de sabão, em uma das moléculas de sabão, que é isso aqui, e o sódio positivo, e o glicerol, que não vem ao caso agora de nós analisarmos nesta questão aqui. Então, essa é a estrutura do sabão. Essa é a estrutura da substância do sabão. Uma estrutura que tem uma parte apolar e uma parte polar. Por que isso? Observe, aqui, ó, nesta parte desta molécula, nós temos polos elétricos, nós temos cargas negativas provenientes do oxigênio aqui. E uma parte apolar, que é dessa estrutura orgânica. Então, essa parte é apolar e esta parte é polar. O que vem a ser polar e apolar? Deixa eu explicar isso aqui no caso da molécula de água. Nós temos aqui a água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Eletronegativo que tem uma força de atrair elétrons para si. Então, o oxigênio tem uma força eletronegativa muito maior que o hidrogênio. Então, ele vai atrair para si a densidade eletrônica, fazendo com que crie uma densidade de carga negativa sobre ele. Então, há uma densidade de carga negativa sobre o oxigênio devido à sua força eletronegativa de atrair os elétrons das ligações químicas para si. E aqui em torno do hidrogênio vai criar densidade de cargas elétricas opostas, evidentemente, positiva. Então, por que nós dizemos que a água é uma molécula polar? Porque ela tem polos eletronegativos, ela tem polos elétricos. Ela tem um polo negativo que está sobre o oxigênio e um polo positivo que está sobre o hidrogênio. Então, a regra é esta: polar interage com polar e apolar interagem com apolar. Então, nós vamos ter o seguinte: como que o sabão consegue interagir tanto com a água como com uma estrutura orgânica, por exemplo, de um óleo ou uma graxa qualquer? Como que o sabão consegue ser eficiente na limpeza de gorduras? Porque nós temos esta cauda aqui da molécula de sabão, essa estrutura que é uma estrutura orgânica de carbonos e hidrogênios apolar, ela vai conseguir interagir com a estrutura de uma gordura qualquer, que também tem essa estrutura formada por carbonos e hidrogênios, que é uma estrutura apolar. Então ela interage uma com a outra, e esta parte
polar interage com a água. Então, ao interagir, dissolve a sujeira, eliminando a sujeira e liberando através da água. Por isso que o sabão ele é tão eficiente na limpeza, porque ele tem essa parte apolar e esta parte polar. Ele interage tanto com a parte orgânica, apolar, como com a parte inorgânica, que seria no caso da água. Bom, agora então vamos ver como é que o sabão é tão eficiente no combate ao coronavírus. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar essa parte que aqui está mais limpa. Bom, a estrutura em geral de um vírus, ela é essa aqui, tem uma membrana orgânica, uma membrana de uma gordura, uma membrana de lipídio, que vai proteger o seu material genético que está aqui. E os vírus, ele não consegue penetrar a nossa pele. Então ele vai ficar acumulado ali, principalmente na nossa mão, evidentemente, né? Porque é a nossa mão que nós usamos mais para entrar em contato com as coisas. Então ele se aloja na nossa mão, não consegue penetrar a nossa pele para poder entrar em uma célula e forçar a célula o seu comando e fazer a célula multiplicar a sua estrutura e causando a doença. Então essa é uma estrutura básica do coronavírus ou de qualquer vírus. Aqui está o material genético, aqui está a membrana de gordura que o protege. E quando nós lavamos a nossa mão com sabão, o que acontece? Acontece que essa estrutura, nós vamos representar o sabão aqui, ó. Aqui está a cabeça dele polar, com carga elétrica, e aqui está a cauda apolar, a estrutura orgânica. Então, essa parte aqui orgânica, ela vai interagir com essa membrana do vírus, que protege o material genético, destruindo. Ele vai conseguir destruir essa estrutura, expondo o material genético e também acabando destruindo. Então, o sabão ele vai conseguir não só eliminar, tirar o vírus de nossa mão, como também matá-lo. Ele vai matar o vírus. Por quê? Porque ele vai destruir esta camada que protege o material genético, expondo ele, e aí o sabão com a água, interagindo cada vez mais, vai matá-lo e eliminá-lo, liberando, mandando-o para longe. Então, esse mecanismo, evidentemente, ele é o mesmo para qualquer outro tipo de micro-organismo ou agente patológico aí. Nós podemos colocar bactérias ou outros vírus de H1N1, outros vírus causadores de outros tipos de gripes aí. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Esta parte orgânica do sabão interage com a parte orgânica que são esses micro-organismos, inclusive o coronavírus, e consegue eliminá-lo, matá-lo, e ao lavar com a mão, evidentemente, vai eliminar todos os seus resquícios. Então, qual é a ordem? Qual é a ordem do dia? Qual é a ordem do momento? É exatamente essa: lavar as nossas mãos cada vez mais que nós pudermos. Quanto mais nós pudermos lavar as nossas mãos, mais assim nós estaremos nos protegendo contra qualquer tipo de micro-organismo causadores de alguma doença. Não só o coronavírus, mas qualquer bactéria ou qualquer outro agente, qualquer outro micro-organismo. A ordem do dia é lavar as mãos, e assim nós vamos conseguir vencer esta guerra que a humanidade está traçando contra este seu arqui-inimigo no momento, que é o coronavírus. Força, avante, venceremos, e você estará preparado para responder várias questões relacionadas a este assunto. Um abraço, meu amigo, e até a próxima.